Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Nessas próximas semanas estaremos dando continuidade à nossa série de sermões sobre discípulos na pandemia. O texto bíblico que iremos fazer a leitura se encontra no livro de Marcos, o capítulo 6, do 45 ao 52. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus, sozinho em terra, ele viu que estava em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram, caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: "Não tenham medo. Coragem, homem, sou eu." Em seguida subiu no barco e o vento parou. E os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães, pois o coração deles estavam endurecidos. Como temos acompanhado nesta nossa série de sermões, Discípulos na Pandemia, nós vimos que, em primeiro, devemos obedecer e não contender o que Jesus nos propõe. Em segundo, vimos que devemos ser educados, respeitosos, cordiais e prestativos com as pessoas nesta pandemia. Vimos também que devemos ter mais momentos de oração nesta quarentena. Vimos que devemos reconhecer que Jesus Cristo é soberano sobre todas as coisas e principalmente neste período de pandemia do Covid-19. E vimos que devemos confiar plenamente no Senhor Jesus Cristo. E hoje veremos e continuaremos a ver que os discípulos na pandemia, eles devem crer em Jesus e não nas superstições. No verso 49 e 50, o texto bíblico nos diz que, mas, quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma, ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: "Não tenha medo, homens, coragem, sou eu." Podemos ver aqui que os discípulos, eles literalmente gritaram de medo. Eles estavam aterrorizados, pois eles pensaram que Jesus, o seu mestre, fosse um fantasma. Naquele tempo, reza uma lenda judaica, existia uma superstição ali no meio do povo judeu, que dizia que se pescadores fossem tomados por uma terrível tempestade, era o espírito das águas que estava vindo para tomar as suas almas. Além deles estarem passando por essa tempestade ali, naquele mar, logo eles viram Jesus vindo, caminhando sobre as águas na sua direção. Eles pensaram: é o espírito das águas que está vindo nos buscar. Naquele tempo, além de Jesus combater os falsos ensinamentos, combater as hipocrisias da parte de muitos, ele também estava combatendo a superstição que estava generalizada entre o povo judeu. E hoje nós podemos ver algumas superstições conhecidas, como o trevo de 4 folhas, o pé de coelho para dar sorte, varrer para dentro o estabelecimento para não espantar os clientes, não passar debaixo da escada, bater 4 vezes na madeira, cruzar os dedos, deixar a Bíblia aberta no Salmo 23 ou 91 para proteção, gato preto, sexta-feira 13, dá azar. Todas essas superstições são bem conhecidas no nosso meio. E pesquisando a respeito de um psicólogo comportamental, o Stuart Wiese, ele diz que o processo da superstição acontece em situações marcantes da nossa vida, como o nascimento de filhos, casamentos, a primeira entrevista de trabalho, de emprego, períodos de pandemia, como nós estamos vivendo. E o desejo do nosso coração, nós queremos
muito que tudo isso dê certo e que acabe bem. Mas nós não temos a certeza e nem a garantia de que isso vai acontecer do jeito que nós queremos. E é nesse momento de instabilidade emocional, da pandemia, do Covid-19, se vamos voltar à normalidade ou não, é que os amuletos, os rituais, as superstições em gerais, elas entram em cena e criam uma falsa sensação ou até mesmo uma sabotagem de que algo foi feito para garantir que tudo ocorra bem. Isso acaba nos trazendo, de certa forma, uma sensação de alívio, de conforto. E assim que trocamos a confiança em Deus pelas superstições, principalmente as religiosas, neste período de pandemia que nós estamos vivendo. Nessa pandemia, vemos muitas pessoas que se auto-intitulam apóstolos, bispos, sacerdotes, pastores, vendendo grãos de feijão com a promessa da cura do Covid-19, comercializando máscaras com a promessa da proteção contra o vírus, jogando a culpa da pandemia toda em cima das costas do diabo, dizendo: esta pandemia é uma estratégia do diabo para destruir a humanidade que Deus criou. Eu imagino que o diabo lá do inferno esteja falando o seguinte: estes seres humanos aprenderam direitinho comigo a contar mentira e enganar as pessoas. É muito fácil, queridos irmãos, você transferir a responsabilidade para a conta de outros. É por isso que tudo que acontece de ruim na humanidade, a superstição religiosa te manda jogar a culpa nas costas do diabo. Não sabemos que a maior arma mortífera e destruidora que Satanás construiu na mente das pessoas foi quando ele conseguiu persuadir o ser humano a viver de forma totalmente caída, totalmente depravada e distante da presença de Deus. Para falar a verdade, amada igreja, queridos irmãos, queridas irmãs, o diabo nem precisa de agir mais, pois ele já tem os seres humanos para se autodestruírem e contaminarem a perfeita criação de Deus. O mundo jaz o maligno, não por causa do diabo e dos seus anjos, mas por causa de muitos seres humanos totalmente caídos, depravados e completamente afastados da glória de Deus. Um discípulo de verdade de Cristo, não deposita a sua crença nas superstições, e sim em Jesus. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, graças nós te damos por esta breve reflexão que fazemos neste estudo, agora neste momento. E pedimos que o Senhor, neste período de muita confusão, dessa pandemia do Covid-19, Pai, possa cair por terra, Senhor Deus, toda superstição religiosa que às vezes tem enganado os teus servos e as tuas servas. Pois nós sabemos que é só em Ti que nós devemos confiar, é só em Ti que nós devemos apoiar a nossa confiança, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um dos teus servos. Nós não precisamos de amuletos, nós não precisamos, Pai, de nada para nos trazer a sorte, porque nós temos a verdadeira esperança, Pai, que está em Cristo Jesus. Por isso, Pai querido, esteja, Deus, trazendo o consolo, o conforto, Senhor Deus, para a Tua amada igreja neste período, Senhor Deus, de muitas pressões que temos sofrido da parte da igreja, da parte de pastores, da parte dos nossos governantes, da parte dessa pandemia, Senhor Deus, que ainda não cessou. Esteja, Senhor Deus, fortalecendo a Tua igreja, para que possamos resistir a esses tempos maus. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.